Gente querida, bom dia! No Palavra Plena dessa manhã de terça-feira, 20 de junho de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias estava numa frente de batalha, lutando contra o sincretismo religioso presente em Israel. A sociedade havia se tornado idólatra. E Jeremias se dedica ao trabalho de desconstrução da idolatria, mostrando as bizarrices presentes na idolatria pagã, e em paralelo a isso, havia uma tentativa de chamar Israel para o retorno para aquele estado de encanto pelo Deus da revelação. E para tal, Jeremias trazia à memória do povo a boa teologia, aquela que havia sido revelada pelo Espírito Santo de modo exclusivo ao povo hebreu. Com isso, emerge uma verdade iniludível. Duas religiões que ensinam coisas diametralmente opostas podem ambas estar erradas, mas jamais certas ao mesmo tempo. Nós temos uma narrativa, por exemplo, referente à história da humanidade, presente nas mais diferentes religiões. Nós precisamos saber, por exemplo, se a narrativa do Antigo e do Novo Testamento, que se resume à criação, queda, redenção e consumação, corresponde à realidade dos fatos. Não há como fazer uma síntese dessa filosofia de história, dessa narrativa bíblica. Não há como fazer uma síntese dela com as demais religiões, porque trata-se de algo diametralmente oposto, radicalmente oposto a tudo que é ensinado pelos demais credos religiosos. No centro dessa narrativa bíblica está a pessoa de Jesus Cristo, por exemplo. Os cristãos, e não há o que demova o verdadeiro cristão da convicção de que na plenitude do tempo o Pai enviou o seu único Filho para redimir os seres humanos. Então, Jeremias, no verso que nós acabamos de ler, trata de apresentar as características do Deus verdadeiro. Veja, do Deus que havia se revelado ao povo hebreu. E, ao mesmo tempo, Jeremias trata de afirmar que aquela revelação havia apresentado um conceito tal de Deus que qualquer coisa que não correspondesse àquele ideal não podia mais de modo algum ser chamada de religião verdadeira. Então vamos lá. Quais as características do Deus verdadeiro que Jeremias encontrava na teologia do Antigo Testamento? Jeremias dizia que esse Deus ele correspondia ao ideal expresso pela palavra de Deus. Olha o que ele afirma logo no início do verso 10. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. O que ele está dizendo? O nosso Deus, o Deus dos hebreus, Jeová, o Deus que se revelou a Moisés, a Abraão, a Isaac, a Jacó, esse Deus é o verdadeiro Deus. Há um Deus verdadeiro no meio de tantas teologias, de tantas divindades criadas pelo homem, verdadeiras projeções humanas.
Então, entre o que cabe aos seres humanos é, com integridade intelectual, escolher o Deus ao qual vai adorar. E o que Jeremias tem a dizer é o seguinte: olha, que o Deus de Israel correspondia ao ideal expresso pela palavra Deus. Quando se pensava no conceito de Deus, ele dizia o seguinte: não há nada encontrado nesse conceito que não encontremos no Deus revelado aos hebreus. Então, por isso ele podia declarar: mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Observe, nesse sentido, esse exclusivismo. Não havia espaço para ecumenismo. Jeremias estava aqui numa frente de batalha, não estava disseminando ódio. O que ele estava era defendendo apaixonadamente a verdade, aquilo que ele acreditava e que falta hoje na nossa cultura. Ele dizia: mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Em segundo lugar, ele declarava que o verdadeiro Deus era um Deus vivo. Ele afirma ainda no verso 10, mas o Senhor é o verdadeiro Deus, ele é o Deus vivo. O que significa dizer Deus vivo? O Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que fala, o Deus que age, o Deus que intervém, o Deus que ouve orações, o Deus que de fato governa, o Deus, quer dizer, para o qual faz sentido nós expressarmos o nosso amor, porque ele é real, porque a nossa oração faz sentido para ele, uma vez que somos seres pessoais criados à sua imagem e semelhança, sabe? Como também essa adoração faz sentido para nós, uma vez que ele é amabilíssimo e existe. É real, é vivo. Não é uma invenção humana, insisto nesse ponto. Em terceiro lugar, Jeremias declara que esse Deus é soberano. Ele o chama de Deus vivo e Rei eterno. O que ele afirma é que o Deus verdadeiro tem governado o cosmos por toda a eternidade. Ele o chama de Rei eterno. Portanto, nós estamos aqui perante uma autêntica base de uma filosofia de história, de uma filosofia de história baseada em teologia. O que Jeremias declara é que nada ocorre no universo à revelia da vontade do Rei eterno. Quando ele fala sobre rei, ele fala sobre aquele que governa, que leva a cabo os seus decretos. Ele fala daquele, portanto, que faz inexoravelmente a sua vontade prevalecer. Em quarto lugar, Jeremias afirma que esse Deus é um Deus que intervém. Ele afirma: a terra treme diante do seu furor. Ele age nesse planeta. E ele aqui, portanto, apresenta a natureza como respondendo à ação de Deus na história de uma forma humana. Na verdade, é uma linguagem figurada. Ele descreve a natureza como tremendo diante da manifestação divina. A terra treme diante do seu furor. Nós podemos também dizer que a terra literalmente treme quando, para a consecução dos seus propósitos, ele atua nos elementos da terra, fazendo com que eles prestem serviço aos planos redentores do próprio Deus. Então ele é um Deus que intervém. Ele também é apresentado como um Deus santo. Jeremias afirma que a terra treme diante do seu furor. Ele é um Deus que pode ser encontrado irado, em razão do fato de ver seres que ele criou se insurgindo contra a sua autoridade soberana.
Então Jeremias afirma: a terra treme diante do seu furor. Nós não estamos aqui, mas nem de longe, perante um flerte com aquilo que eu chamo de bizarrice pagã. Porque Jeremias não está descrevendo aqui o Criador como predisposto a um comportamento humano carnal, como alguém que pode ser visto tomado por um acesso de ira. De modo algum. O que ele está dizendo é que os seres humanos podem provocar a sua santidade, a sua natureza santa, o seu amor. E que, portanto, ele pode ser movido a deixar claro para todos que certas práticas humanas são repulsivas para ele. E não dá para adorar um Deus que esteja aquém desse padrão. E, por fim, Jeremias afirma que esse Deus é irresistível. As nações não podem suportar a sua indignação. Se ele decidir julgar um povo, não há quem possa deter a sua mão. É isso que Jeremias declara. Agora, vamos a um ponto importante. Jeremias afirma que há um Deus que corresponde ao ideal expresso pela palavra Deus. E que ele é vivo, ele é soberano, ele intervém, ele é santo e irresistível no cumprimento da sua vontade. Não há quem possa deter o seu agir na história. Ponto importante. Os hebreus chegaram à conclusão que um único Deus atendia a todas essas prerrogativas, que era o Deus de Israel. Isso está escancarado no livro do profeta Jeremias, nesse versículo, por exemplo. Agora fica essa pergunta: como podemos saber que o Deus dos hebreus, o Deus dos cristãos, o Deus do Antigo e do Novo Testamento, é o Deus verdadeiro? Como saber? Em primeiro lugar, onde você vê algo igual? Me mostre uma teologia capaz de rivalizar com a teologia do Antigo e do Novo Testamento. Então, tudo o que nós encontramos espalhado pelas Sagradas Escrituras atende a essas prerrogativas divinas apresentadas por Jeremias, que não são arbitrárias. É inimaginável um Deus que não seja vivo, soberano, capaz de atuar na história, de ouvir orações, que não seja santo, cuja vontade, atue de modo inexorável. Não dá para conceber um Deus que não seja único, imutável, infinito, autoexistente, e santo, e justo, e amoroso, e fiel, e leal. Não dá para imaginar um Deus que não seja onisciente, onipotente, onipresente. Então, todos esses atributos nós vemos presentes no Deus da revelação. E é claro, não apenas isso, porque Jesus chama esse Deus de Pai. Aí que a gente cai de joelhos. Porque não estamos apenas diante do Deus vivo. Quando Cristo fala sobre Deus, ele não nos põe apenas perante o Deus vivo, soberano, que intervém, que é santo, que é irresistível no cumprimento da sua vontade. Ele apresenta um Deus amoroso, doce, misericordioso, compassivo, ao qual ele chamava de Pai. E por isso, ao ensinar oração para os seus discípulos, ao ensinar os seus discípulos a orar, ele diz: comecem sempre a sua oração chamando Deus de Pai. Ele ama ser tratado assim. Agora, outro ponto fundamental. O que Jesus tem a dizer sobre Deus? Sabe? Você consegue imaginar alguém com mais autoridade para falar sobre Deus do que Jesus? Olha, eu estimulo a ler os 4 evangelhos.
e, e pensar sobre tudo aquilo que Jesus declarou acerca do Deus ao qual ele chamava de Pai. E quando nós pensamos na mensagem de Jesus, quando tratamos de fazer teologia com base na pregação de Cristo, nós chegamos à conclusão que o Deus de Israel é o Deus real. Esse Deus aqui, proclamado pelo profeta Jeremias. Agora, por fim, é importante ser dito o seguinte, que não se trata apenas de pensar bem, de encontrar razões para a fé. Eu sei que ninguém se converte sem razão, mas ninguém se converte pela razão, tão somente. A razão precisa ser assistida pelo Espírito Santo. Portanto, crer no Deus de Jeremias, no Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, requer uma obra do Espírito Santo. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E a revelação é loucura para o homem natural. É necessário, portanto, que haja esse testemunho interno do Espírito Santo no espírito do ser humano. É necessário que ele contemple esse Deus na beleza da sua santidade, que ele passe por uma experiência estética. Na verdade é o seguinte, a conversão é consumada quando, ao lermos o conteúdo da revelação, nós somos levados a dizer: isso só pode ser verdadeiro porque não há nada mais lindo do que o Deus revelado pela sua palavra. Em especial, o Deus que Jesus Cristo nos ensinou a amar. Então, o que nós temos que fazer é clamar e pedir a Deus que abra os olhos do nosso coração para contemplarmos a tua beleza, a sua beleza, e o amarmos com todo o nosso ser. Foi Jesus que disse: os limpos de coração verão a Deus. Precisamos, portanto, dessa purificação de espírito, levada a cabo pelo Espírito de Cristo. Porque não é biologia, nós não estamos falando sobre uma disciplina como história geral, uma matemática. Nós estamos falando sobre um conhecimento que envolve nossa vida moral, que requer correspondência afetiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Você jamais entenderá esse Deus, jamais, quer dizer, entenderá no sentido de você ver verdade nessa revelação. Você jamais o amará enquanto uma conexão não for estabelecida entre a revelação e seu coração. Enquanto isso não o encantar, enquanto esse Deus não for tido por você como absolutamente amável. É isso, esse é o ponto. Então é por isso que nós temos que clamar, que Ele abra os olhos dos nossos corações, para que contemplemos a sua face. Agora observe, Jeremias pregou para um povo que virou as costas para Deus. Um povo que se dirigiu para o culto idólatra. E passou, portanto, a se devotar a deuses criados à imagem e semelhança do homem, deixando assim de prestar culto ao amável Deus revelado a Abraão, Isaque e Jacó, aos pais de Israel, aos seus profetas, aos seus santos. Que Deus não permita que, de modo algum, percamos o encanto
por esse ser, sobre o qual Jeremias disse: ele é o Senhor e verdadeiro Deus, Deus vivo e Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Vamos orar? Pai Santo, não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Senhor usar a sua misericórdia. Não depende da quantidade de neurônios, Senhor, da inteligência, do acúmulo de conhecimento. Nós precisamos de luz. Ilumina a nossa mente. Ajude-nos a ver beleza no Deus de Jeremias, no Deus de Cristo, a fim de prestarmos culto exclusivo ao Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Espero que Deus tenha falado com você profundamente nessa terça-feira. Olha só, deixa eu apresentar aqui alguns avisos. Primeiro, eu quero falar sobre a viagem que faremos a Israel ano que vem. A partir do dia 14 de fevereiro, nós vamos para o Egito, vamos fazer pirâmides, Rio Nilo, Museu do Cairo, e há uma ideia até de nós irmos ao Monte Sinai, talvez subirmos o Sinai. Então, terminado o Egito, nós vamos entrar em Israel pelo sul do país e aí faremos, sabe, deserto da Judéia, meu Deus, o Mar Morto, Rio Jordão, Jericó, Belém, Jerusalém, Tel Aviv, meu Deus, né? Vamos correr o país, vamos para o Mar da Galileia, vamos para Betsaida, vamos para o Monte das Bem-aventuranças. É uma viagem imperdível. Então, se você quiser ir, eu vou estar dirigindo essa excursão. Então, caso você queira ir conosco, aqui vai o telefone de contato. 21, que é o código do Rio de Janeiro, telefone 987177378. Esse telefone vai estar na descrição desse vídeo mais tarde, tá bom? Quer dizer, já está na descrição desse vídeo. Basta você ir ali e você vai falar com o Daniel Cardoso, que é o dono da Caris. Ele que já fez mais de 60 viagens para Israel e recentemente levou um grupo da Igreja Presbiteriana Betânia, aqui em Niterói. Quero também lembrar a você dos meus e-books na Amazon. 2 e-books que eu lancei recentemente e um terceiro que vai ser lançado no próximo sábado, se Deus assim permitir, sobre a parábola do filho pródigo. E no Hotmart, 3 cursos de teologia para você, tá bom? Vai lá, procure lá, Antônio Carlos Costa, você vai ver os cursos que eu estou oferecendo, tudo isso para você conhecer melhor a sua própria fé. Quero lembrar também da dinâmica das minhas pregações nas redes sociais. No domingo eu prego às 10h30 e às 19 horas nos cultos da rede de pequenas igrejas. E durante a semana, pelas manhãs, o Palavra Plena. Nesse momento estou fazendo uma série sobre o livro do profeta Jeremias. E no final do dia, às 6 horas, o Palavra das 6, no qual eu estou fazendo uma exposição sobre os meus salmos favoritos. Tá bom? É isso. E quero também dizer que todo esse material é oferecido gratuitamente. Agora, esse ministério precisa da sua oração e do seu apoio financeiro. Eu preciso viver. E preciso de recursos para ampliar esse ministério de ensino. Então, caso você queira contribuir, aqui vai o Pix para contribuição. palavraplena@gmail.com. Olha, se eu não precisasse, eu não pediria. É que preciso mesmo, tá bom? Um forte abraço, que Deus o abençoe e o guarde, e que você sirva apaixonadamente o único Deus vivo e verdadeiro.